Pedro, João, não. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê, Jesus das promessas sobrenaturais, porque João batizou com água, mas nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, para darmos continuidade na obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo foi elevado aos céus, apareceram dois varões, dois anjos à sua direita, porque os discípulos de Deus ficaram com os olhos fixos para os céus. E então aqueles anjos clamaram para fora: os varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido lá de cima, ele há de voltar. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, em que eles voltaram do Monte das Oliveiras, se reuniram em um cenáculo, ali com Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Natanael, Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. E então eles começaram a pedir. A Bíblia diz que eles começaram a suplicar, com clamores e súplicas a Deus, orando. Porque eles oraram com tanta determinação, com tanta vontade de ir para os céus. Só que tinha uma promessa. A promessa tinha que se cumprir. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, em capítulo de número 2, nós vimos em que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos onde? Reunidos em um mesmo lugar. Aleluia. A Escritura Sagrada diz que de repente veio do céu. De repente, meus irmãos, glória a Deus, nós podemos sermos cheios do Espírito Santo. Não podemos pararmos com o ministério da oração e da palavra do Senhor. Eles perseveraram em oração, e a chegada do Espírito Santo foi tão gloriosa, porque eles ouviram, porque veio do céu um som, um vento veemente e impetuoso, em que entrou e encheu toda aquela casa, todo aquele cenáculo cheio da glória de Deus. Meus irmãos, todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo repousou sobre eles, e todos começaram a falar outras línguas, conforme o que o Espírito Santo lhes concedia, lhes permitia que outros falassem. Era o último dia da grande festa de Jerusalém. Tinha grandes multidões, tinham pessoas que tinham de vários países. E como eles foram cheios do Espírito Santo, algumas pessoas começaram a dizer: eles estão bêbados, eles estão cheios de gosto. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, em que Pedro agora, ele está cheio do Espírito Santo. Ele vai pôr-se de pé e vai começar então a pregar o Evangelho, dizendo: meus irmãos, esses homens não estão bêbados como vós pensais, sendo ainda a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isso é o que Deus diz pela boca do profeta Joel, em que nos últimos dias derramaria o teu Espírito Santo sobre toda a carne, toda a carne. E sabe o que estava se cumprindo, meus irmãos, nesse dia? A palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz: a Escritura Sagrada diz que maior que está em nós do que está
está no mundo. O Senhor diz, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, a qual Ele nos deu aquele que crê, meus irmãos, em nossos corações. Ele é maior do que o que está no mundo. Glória a Deus. Jesus Cristo diz que se nós pecarmos contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho, tem perdão. Mas nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, jamais tem perdão. Nem nesta vida, nem na vindoura, meus irmãos. E Jesus deixou escrito em tua palavra. E se você crê como diz a palavra de Deus, Jesus diz que está no meio de nós. Todos os dias. O Espírito Santo só está aqui. Ele está em nossos corações. Agora, quando Pedro está cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que quando ele anuncia, começa a pregar o Evangelho de Deus, a dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo, pregando com autoridade e ousadia. Os principais sacerdotes, escribas, fariseus, eles reconheceram que estiveram com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, e que uma das primeiras pregações de Pedro, cerca de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Glória a Deus. Na segunda, 5.000 almas. O mover do Espírito Santo foi tão grande, meus irmãos. Em Jerusalém, o ministério, o poder da obra de Deus, que mesmo meus irmãos sendo açoitados, e quanto mais batiam, mais eles pregavam a palavra de Deus. E cheio do Espírito Santo dizia: nós melhor pedimos a Deus do que pedimos aos homens. E em cima da pedra, para o Senhor, não tem outro salvador, só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Não podemos pecar com ousadia. O poder que tem a oração. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo nos revela, deixa declarar, em que Pedro e João vão indo juntos a entrar no templo. Ele próximo à porta formosa. Ele próximo um homem que desde o ventre da tua mãe ele era coxo. Para quê? Para poder pedir esmola. E Pedro e João, quando ele entra no templo, a hora da oração, quando se aproximava às 3 horas da tarde, talvez aquele homem pensou que iria ganhar mais uma esmola. Só que Pedro e João, meus irmãos, eles não tinham dinheiro, não tinham ouro, não tinham prata, mas eles tinham o Espírito Santo. Eles receberam o poder de Deus. E disse para aquele paralítico: olha para nós. E ele olhou. Então Pedro disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ó Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele tomou aquele paralítico pela mão. Ele levantou seus arpejos, logo se enjeitaram. Ele entrou no tempo glorificando a Deus. Glória a Eu Deus. creio, meus irmãos, que o poder de Deus estava tão grande que não estava no capítulo resolvido do tempo. Porque quando nós chegamos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos,
que a igreja vivia em contínua oração. Todos os dias perseverava em oração, unânimes em união. E todos os dias o próprio Senhor acrescentava as almas da igreja. Os irmãos vendiam o que tinham e repartiam cada um segundo a necessidade. Aleluia. Dessa forma, Pai. Graças a Deus. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, de número de versículo 5, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de versículo 15. O mover do Espírito Santo da igreja foi tão grande, meus irmãos, em que a Bíblia diz que tanto as cidades circunvizinhas, toda a vizinhança de Jerusalém, Samaria, Judéia, traziam as pessoas que eram enfermas, depositavam nas ruas. Estavam os cegos, mancos, paralíticos, endemoniados, lunáticos, e colocavam nas ruas, porque eu creio que no tempo eles estavam mais cabendo por causa do poder de Deus. Não tinha espaço para tanta gente. Glória a Deus. Para quê? Para que ao menos quando Pedro passasse e a sombra dele projetasse sobre alguns deles, eu creio, meus irmãos, que eles eram curados pela sombra de Pedro, que quem estava sobre ele é maior do que a terra. O Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. O mover de Deus, o Deus foi tão grande, meus irmãos, em que chegaram para Pedro e demais irmãos e apóstolos uma reclamação dizendo que as viúvas não estavam tendo assim uma atenção, cuidado pela igreja. E Pedro disse: olha, nós não podemos parar com o ministério da oração e da palavra. Escolhe entre vós, dentre vocês, sede varões cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, porque nós não podemos parar com o ministério da oração e da palavra. Nós aprendemos que para pregar a palavra tem que ter uma vida de oração. Oração, palavra. Oração e palavra. Nossos irmãos aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, os discípulos do Senhor Jesus Cristo,